Você e todos os profissionais da ala leste foram descontinuados. Eu não sou um produto para ser descontinuado. O meu avô e a minha mãe, eles se esforçaram muito para eu conseguir me formar fisioterapeuta. E agora que eu tava podendo retribuir... Adriana, por favor, sua rescisão para você assinar. Então, assim, alguns setores querem subjugar os fisioterapeutas. Essa cena dessa atriz fantástica, só de olhar nos olhos dela, né, você já se emociona, porque ela transmite uma emoção apenas com o olhar, uma atriz fantástica. E ela passou aqui para nós esse sofrimento de muitos profissionais que muitas vezes depende de um emprego para sobreviver. Claro que a realidade é muito diferenciada para os profissionais. Tem profissional que não depende de emprego, ele depende apenas do seu trabalho, ele tem uma clínica particular, ele não depende de convênios. Mas isso é um outro patamar da fisioterapia. Aqui, no caso, poderia ser um outro profissional da área de saúde, poderia ser um advogado, poderia ser um engenheiro, né? Existem cenas nessa novela aqui de enchentes, que é um assunto muito atual, né? Então, o que que eu estou querendo dizer isso? Que muitos setores da sociedade, da economia brasileira, querem subjugar os profissionais. O fisioterapeuta, ele pode não ser empregado de ninguém, ele pode ter o seu próprio ramo de trabalho, a sua própria clínica, e não depender de emprego. Esse, essa forma de subjugar os profissionais, nós também já vimos num outro evento de um vereador do Rio Grande do Sul, numa situação que eu acredito que o fisioterapeuta estava sendo desligado, ou uma classe de fisioterapeuta, falando que o fisioterapeuta poderia trabalhar num posto de gasolina, ou um outro emprego qualquer, coisas desse tipo, eu não lembro das palavras pontuais, mas ele se referiu que o profissional deveria abandonar sua profissão para trabalhar em outra profissão que não é a dele. E nós não estamos aqui subjugando nenhuma profissão, seja gari, entregador de Uber, qualquer profissão ela é digna. O que não é digno é quem rouba, quem mata, quem assalta. Quem trabalha para o seu sustento é digno e merece aplauso. Mas o que eu quero dizer com esse subjugamento? O fisioterapeuta é um profissional da área de saúde, é um profissional que, que conduz a ciência da reabilitação. Nós temos 16 especialidades na fisioterapia e as especialidades, elas se despontam de acordo com a exigência da sociedade. Então, por exemplo, existe um outro vídeo que saiu agora, é do Neymar falando sobre o plasma rico em plaquetas que ele utilizou numa lesão. E nós, fisioterapeutas, já utilizamos o plasma rico em plaquetas já faz muito tempo. O que eu quero dizer com isso é que a sociedade, a mídia, poderia estar divulgando um fisioterapeuta fazendo um procedimento de plasma rico em plaquetas e não um profissional apenas auxiliando um paciente, aquela imagem clássica, né, que passa na Globo, o fisioterapeuta segurando na cintura do paciente e o paciente andando. Não é só isso. A fisioterapeuta não é massagista. Fisioterapeuta não só ministra exercício, não ensina exercício. Este é um perfil da fisioterapia. Dentro das 16 especialidades, o fisioterapeuta atua em várias linhas de ação da área de saúde, desde o tratamento do pós-operatório, das sequelas de trauma, do tratamento da dor, dos pacientes internados em UTI, as sequelas de oncologia, as eletroestimulação transcraniana, na dermatofuncional, na estética. Na fisioterapia aquática, é o fisioterapeuta aquático que atua dentro da piscina.
Nós temos o fisioterapeuta da saúde da mulher, que atua com condições clínicas que afetam a mulher. Então, é muito importante que a sociedade entenda que esse profissional, ele é um profissional diferenciado e ele não depende de outra profissão para poder trabalhar. Ele não depende de diagnóstico de outra profissão para fazer a sua conduta clínica. Então, eu estou fazendo esse vídeo até com um teor de desabafo, para que as pessoas entendam que o profissional fisioterapeuta ele tem que ser respeitado. Porque, como esse vereador desrespeitou o fisioterapeuta, existem muitos outros exemplos de profissionais que são desrespeitados no dia a dia. Nós temos os profissionais que prescrevem um medicamento anti-inflamatório para dor, e muitas vezes o farmacêutico que não entende de legislação, que não teve o cuidado de estudar a legislação e que não sabe que o fisioterapeuta pode prescrever medicamento. Então é importante que a sociedade e as pessoas que estão em torno do fisioterapeuta entendam o papel do fisioterapeuta. Então, é triste ver um profissional que cuida das pessoas ter, por exemplo, o seu pedido de exame negado. O fisioterapeuta, ele precisa solicitar um exame de ultrassom, se ele não faz, porque os fisioterapeutas já utilizam a ultrassonografia dentro do seu próprio consultório. Mas aqueles colegas que não possuem, eles vão solicitar um exame de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia, exame de laboratório, e esses profissionais necessitam desses exames para estabelecer o seu diagnóstico e a sua conduta. Eu quero deixar bem claro que não existe apenas o médico que cuida das pessoas. O fisioterapeuta cuida, o podólogo cuida das doenças do pé, o dentista cuida das afecções da cabeça e pescoço. Nós temos o nutricionista, nós temos o enfermeiro, nós temos o farmacêutico. Então, não existe apenas o médico que cuida das pessoas. E dentro da ciência da reabilitação, é o fisioterapeuta que responde por essas afecções que, na maioria das vezes, envolve o aparelho locomotor. Mas, como eu disse para vocês, existem 16 especialidades. E os fisioterapeutas se preocupam com outras afecções clínicas. Tem fisioterapeuta que atua na regeneração tecidual de feridas e úlceras, até no tratamento de câncer benigno de pele, através da terapia fotodinâmica, que é um tratamento que é realizado pelo fisioterapeuta. Então, o que a gente precisa é respeitar o próximo e respeitar as profissões próximas que estão a nós. Então, a fisioterapia é uma profissão que desponta na área de saúde, nós recebemos ataque a todo momento, mas eu queria dizer aqui para você, estudante de fisioterapia, que não se preocupe. Nós temos agora um conselho atuante, nós temos profissionais atuantes, nós temos conselhos regionais atuantes, nós temos associações atuantes e que vão proteger os fisioterapeutas, principalmente desses profissionais, dessas pessoas que querem subjugar a todo momento o fisioterapeuta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui os seus comentários, que nós fazemos questão de responder. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá.